Então vou te pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo de número 12. Êxodo capítulo 33, versículo de número 12. Se você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta em nome de Jesus. Eu vou ler na versão NVI. Então talvez esteja um pouco diferente da sua, mas sem dúvida vamos chegar ao mesmo entendimento. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo de número 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, já experimentamos tanto do Senhor falando durante esse culto, já experimentamos de tantas direções suas, mas estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, e temos a completa certeza de que nesse texto aqui, onde o Senhor encontrou Moisés e o Senhor disse essas palavras a Moisés, essas não são meramente palavras escritas em um livro e nós estamos lendo uma história qualquer. Não, essa história é uma história para cada um que está sentado aqui nessa noite. Deus irá passar, e nós estamos aqui esperando o momento em que o Senhor passará. E como o Senhor é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor encontre liberdade em cada coração, Senhor. Remova toda distração em nome de Jesus. Remova toda dispersão, remova todo espírito de frieza, de apatia, de coração duro. Em nome de Jesus, retroceda. E que agora o Espírito Santo ache lugar em cada coração, para inserir as palavras desse livro dentro de cada coração. É isso que oramos e já recebemos, pela fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Povo de Deus, nós estamos na série O Caminho. A palavra de Deus diz em Isaías 60 que haveria uma voz atrás de nós mostrando qual é o caminho que nós deveríamos seguir. E essa voz é a voz do próprio Espírito Santo. E falamos semana passada, eu recomendo você assistir, sobre o caminho da pureza. E hoje eu quero falar com você sobre o caminho da contemplação. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera, muito direta, já de uma vez. Qual foi a última vez que, de verdade, com sinceridade no seu coração, e eu vou analisar a mim mesmo nisso também,
foi a última vez que você largou seu celular, ficou sem ver notificações, você abriu mão de todo barulho, toda distração da televisão, não tinha ninguém do seu lado, e você simplesmente focou em Deus? Qual foi a última vez que você fez isso de verdade? Eu não estou dizendo sobre estarmos, às vezes, em um culto que nós saímos e falamos, nó, foi bênção. Só que a gente não participou nada da bênção. Estava pensando na lasanha que você ia comer saindo daqui. Daí, Deus está falando que Deus já revelou já, varão. Deus está revelando aqui. Irmãos, qual foi a última vez? Porque a realidade, aquilo que a gente pode comparar a nossa geração, sabe quando o pai está tentando falar com o filho, e o filho está no celular, aí o pai fala, filho, vamos fazer isso aqui, fica falando, aí o menino está lá no celular, e ele, aham, sabe nem o que o pai falou? Tipo assim, o pai pode ter falado, estou indo ali para o lado da ponte, ele, aham, beleza. Nós somos mais ou menos essa criança, que o pai está falando o tempo inteiro, mas nós não conseguimos contemplar de fato o que Deus está falando, porque estamos ouvindo pela metade. Estamos tão distraídos que a gente diz que ouviu Deus, mas às vezes fica até confuso. Foi Deus mesmo que falou? Ah não, mas não é assim. E a verdade, irmãos, é que Deus está falando o tempo inteiro. E não é uma questão de se Deus está falando com você. A questão é, será que você está contemplando a Deus de verdade? Porque quando você tem foco em Deus, você foca a sua mente, a sua atenção em Deus, aí claramente a voz do Espírito Santo vai ecoar no seu coração. Imagina, irmão, que você está lá, você entrou no busão, e aí, você vai ouvir uma música, você pega aquele fone seu, que ele é velho de guerra, tem uns 53 anos o fone, ele às vezes dá um chiado, parece que entrou água, é um negócio assim, quase demoníaco, aí você bota o fone, aí na hora que está todo mundo falando, o negócio está cheio de barulho, você bota uma música, na hora que você bota a música, você descobre que o fone, o volume dele está lá embaixo, aquele fone que está só ouvindo a música lá no fundinho assim, não dá para escutar direito. A música está tocando no seu ouvido, mas você não consegue ouvir. Mas a música está lá. Para poder ouvir essa música, você teria que parar os barulhos, as distrações ao redor, para poder ouvir aquela música de verdade. Irmãos, deixa eu te falar. O caminho da contemplação, ele é um caminho de diminuirmos os barulhos para contemplar a música de Deus que está tocando o tempo inteiro. O caminho da contemplação é o entendimento de que mesmo na era das redes sociais, das distrações, de tanta notificação, nós conseguimos parar tudo e no meio desse mundo caótico, que as pessoas não param, a gente conseguir sintonizar de verdade e ouvir a música que o céu está tocando, ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, nesse sentido, eu diria que a contemplação é a disciplina espiritual mais desleixada por mim e por você. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Deixa eu ser profeta nessa noite. Irmão, sabe quando que você está orando e você tem um sentimento que Deus falou com você? Já vou revelar a sua vida, rapidinho. Primeiro, geralmente é quando você está no banho. Você está orando no banho, parece ter um negócio sobrenatural. Parece que o Espírito Santo fala mais do banho. O chuveiro, cai água terrena e celestial também. Deus fala demais naquele chuveiro. Também, Deus fala muito com você quando você está dirigindo, quando você está no ônibus. E sabe por quê? Não é porque esses lugares são mágicos. Não é porque esses lugares, eles têm uma conexão maior com Deus. Mas é porque nesses momentos, nós estamos de fato contemplando a Deus. A contemplação é abrir mão das distrações. Irmão, esses dias para trás, eu fiquei chocado com o tanto que eu sou distraído. Eu vou contar isso daqui para ilustrar com você, irmão. Mas foi um negócio que eu falei assim, mano, meu Deus, eu devo ter um TDAH em nível absurdo. Eu só não ganho da minha noiva, que está ali, né, meu amor? Eu te amo, glória a Deus pela sua vida. Mas, irmão, teve uns dias atrás, eu estava no discipulado dos pastores, lá com o pastor Flavinho, e aí o Isaías, ele ia chegar no discipulado, né? Ele veio correndo, ele chegou atrasado, sentou do meu lado, ele estava eufórico assim. Aí ele virou para mim e falou, mano, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, conta. Ele falou, cara, eu estava saindo de casa, e eu fui entrar no carro, e aí, nisso que eu estava saindo de casa, um cara me parou no meio da rua, e ele perguntou assim, quanto que está o quilo da carne?
Ele ficou olhando para o cara ficou olhando para ele. Aí o Zé falou, não sei. Aí o cara, não, me fala quanto que tá, eu quero comprar. E ele ficou tipo, velho, que esse cara tá achando que eu vendo carne? Aí o Zé falou, não, que carne que você quer, irmão? Não estou entendendo, não carne. Olha a sua camisa, está escrito aqui, Angus Day. Irmão, o cara achou que o Isaías, ele estava com uma camisa de um cordeiro, que estava escrito Agnus Dei, que é Cordeiro de Deus. O cara olhou para ele e ficou insistindo, achando que estava escrito Angus Dei, e que ele vendia picanha. Só que eu vou te contar o pior. Nesse momento, irmão, eu estava olhando para Isaías, é como se escamas tivessem caído dos meus olhos, porque eu sempre vi ele com essa camisa, parecia que ele só tinha essa camisa. Eu acho que arrancaram todas as roupas do guarda-roupa dele nessa época e ficou só essa. E eu sempre que eu corri o olho nessa camisa, eu li ela, velho, por que o Isaías está com a camisa escrito Angus Day? Eu falei, mano, não acredito, velho. Eu estava achando que estava também. E ele, não, velho, ô Davi, você é muito lerdo, mano, não tem condição não. Irmão, sabe por que eu estou te falando isso? Porque aquela camisa, ela era sobre Jesus o tempo inteiro, era sobre o Cordeiro de Deus. E eu vi ela toda hora, só que eu só corria o olho, eu não parava para poder prestar atenção. E era sobre Jesus, e eu não entendia que era Jesus ali. Irmão, da mesma forma, Deus, Ele está comunicando comigo, com você, o tempo inteiro na nossa rotina. E a questão é que nós não estamos vendo Jesus falando, porque nós não estamos prestando atenção. É porque não temos a disciplina da contemplação. E ainda, na nossa introdução, a contemplação, ela pode ser entendida ao longo de toda a Bíblia. Jesus, ele disse que o maior dos mandamentos é amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A palavra entendimento ali fala da razão humana, da mente humana. Jesus está falando sobre o ser humano usar a razão dele, a criatividade dele, a inteligência do ser humano para poder pensar em Deus, para poder contemplar Deus. Usar a criatividade humana para contemplar o Senhor. O salmista, ele diz no Salmo capítulo 1, versículo 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Chama sua atenção. O salmista não está dizendo assim, o justo lê a Bíblia dia e noite. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o justo medita na palavra de Deus dia e noite. Ele sabe da palavra, ele lê a palavra, mas ele vive pensando na palavra. Ele medita, ele usa a criatividade, a razão humana para poder pensar naquilo que a palavra diz. Nesse sentido, complementando no Novo Testamento, Paulo, ele nos ordena em Colossenses 3, no versículo 1, dizendo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Irmão, a gente está falando sobre, sabe o que é a contemplação? É um lugar de ser tão maluco pelo que Deus fala, pela palavra de Deus, que a gente fica viajando na maionese, pensando naquilo que a palavra de Deus diz. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu estava, esses dias aí atrás, eu estava indo para o casamento daquele cara ali. Inclusive acabou de casar, varão. Tá muito felizinho. Tô achando que você está muito feliz, varão. Nossa, Deus do céu. Ele me deu um abraço ali, que me deu uma inveja santa, né, amigo? Tá faltando 2 meses aí. Glória a Deus, Vaz. Glória a Deus. Mas eu estava indo para o casamento do João. E cara, eu fui. Foi eu e a Ana, a gente entrou no carro. A Ana, como sempre, ela dormiu no carro, no banco do passageiro. E aí, eu fui dirigindo, estava indo lá para São José da Lapa. E sabe quando você vê o céu abrindo assim, as nuvens se abrindo, aí vem um feixe de luz assim, bem você. Aí estava tudo verdinho a paisagem assim. Aí bem na hora começou a tocar Isaías 9, Rodolfo Abrantes. O céu começa a se abrir. Aí a Ana estava lá de fundo, tentando fazer a situação. Só via um roncadinho de fundo. Mas irmão, ela estava lá dormindo, e eu vendo aquela cena, eu dirigindo e louvando a Deus, eu falei, meu Deus, se esse céu é tão bonito que Deus fez, se isso daqui é tão maravilhoso, imagina o dia da volta de Jesus, o céu vai se abrir, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso, Ele vai vir, todo mundo vai se lamentar, Ele tem cabelos brancos, olhos como chama de fogo. Sabe por que eu estou te falando isso? Para gente
que é crente, isso deveria ser normal, mas para muitos é loucura. Irmão, isso é contemplar a Deus. Quando você ama alguém, eu vou usar de novo você, amor, você está muito no meu radar hoje. Quando você ama alguém, sabe o que você faz? Você vive pensando na pessoa. Você está lá no banho, antes de encontrar, você fica, meu Deus, saudade dela, como será que ela vai estar? Nossa, saudade dela. Irmão, Deus é a mesma coisa. Quem ama a Deus, ele tem o dom de contemplar a Deus viajando na maionese. Isso é a contemplação. E deixa eu te falar, nós usamos a nossa razão humana para pensar em Deus. Mas irmão, quem experimenta o caminho da contemplação pode ver coisas com os olhos espirituais. Irmãos, Deus tem coisa para mostrar para você. De ontem para hoje, Ele me mostrou tantas coisas espirituais que eu vi. Estava conversando com alguém esses dias, falando, cara, eu queria ver anjo. Eu vi anjo no sonho de ontem para hoje. Meu Deus, Deus mostrou. Mas irmão, de verdade mesmo, eu faço uma pergunta aqui para você. No que você tem contemplado? Porque é exatamente isso que você está contemplando que você vai se tornar. Entendendo isso, quero introduzir você rapidamente a esse texto. Irmãos, Moisés, ele é o autor desse livro, o livro de Êxodo. E ele está num momento muito cirúrgico, muito pontual do povo de Israel. Moisés, ele havia estabelecido a lei. Ele sobe o topo do Monte Sinai. E no momento que ele está descendo, Deus diz, olha Moisés, o seu povo se corrompeu, eles pecaram, e esse povo é seu. E aí Moisés, ele vem, ele fica enfurecido, ele quebra as tábuas. Nós chegamos no capítulo 33, onde depois do bezerro de ouro, Deus disse no começo desse capítulo, falando, olha, povo de Israel, vocês querem a terra prometida? Podem ir, mas eu não vou com vocês. A minha presença não vai guiar vocês, eu vou enviar um anjo, mas eu pessoalmente não vou ir com vocês. Nisso o povo começa a chorar. Nós estamos num texto em que é o desabafo de Moisés, o desabafo desse líder diante de tantas vozes. A voz do povo murmurando, a voz do povo choramingando. E ele vem e ele tem um momento à parte. O capítulo é muito claro em mostrar que Moisés, ele antes de ter esse momento de desabafo, nos versículos anteriores, ele vem para a tenda do encontro. Ele sai de todas as distrações. Ele sai do meio da multidão. E ele está face a face com Deus. Ele está num momento que ele está falando sozinho com Deus, abandonando suas responsabilidades e falando de coração aberto ao Senhor. Entendendo isso? Quero expor esse texto com você. O versículo 13, versículo 12 ao 14 diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei. Primeiro ponto, Deus se coloca convencível para se mostrar relacionável. Irmãos, Deus, ele atrai Moisés aquilo que nós vamos ver no restante do texto. Moisés, ele começa a relembrar Deus de fatos. Isso parece meio estranho, né? A gente falar que tem que relembrar a Deus. Deus já não sabe de tudo. Para que eu preciso falar para Deus fazer coisas que Ele mesmo falou que faria e que não estão acontecendo? É isso que Moisés está fazendo. Moisés vem e fala, Senhor, esse povo é seu. Isso que Moisés está fazendo, ele está tentando, eita glória de Deus, desceu a Shekinah aqui de uma vez já. Só Jesus na causa. Meu Deus do céu, gente. Aí as distrações aí, vai embora diabo, em nome de Jesus. Irmão, mas voltando para o texto bíblico, Moisés, ele está tentando convencer a Deus. Deus tinha dito, se você virar a sua Bíblia, no capítulo 32, no versículo 7, Deus disse para Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Moisés está aqui relembrando a Deus de que esse povo não é de Moisés. Não foi Moisés que criou o povo de Israel, foi Deus. Isso parece óbvio, não é? Chega a beirar ser algo
do ridículo. Mas Moisés está falando: Senhor, esse povo não é meu, lembra da sua promessa. O Senhor disse que ia conduzir esse povo. Esse povo não é meu, esse povo é seu. E sabe o que Deus pega e faz? Deus, ele é convencido por Moisés. Ele vira e fala: é isso mesmo, Moisés, eu vou com vocês. Vamos pensar, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele não estava precisando ser convencido, ele sabia que ia guiar o povo, ele sabia que aquele povo era dele, mas ele usa esse argumento de Moisés: Deus, esse povo precisa de um povo, esse povo precisa de um Deus, e não sou eu. O Deus desse povo não sou eu, é o Senhor. E a partir do momento que Moisés, ele começa a argumentar com Deus, ele joga a promessa de Deus diante de Deus. Deus, ele se mostra um Deus de relacionamento. A partir de quando Moisés pega a promessa de Deus, mostra ela para Deus, Deus começa a se revelar no texto como um Deus tão pessoal de relacionamento. Irmão, deixa eu te falar, o primeiro passo de um caminho que nós vamos contemplar a Deus é uma ação que não vem de nós, é o próprio Deus que faz. Deus envia um monte de problema, Deus envia um monte de situação. A sua realidade não está batendo às vezes com aquilo que Deus disse. Nada está dando certo no sentido de palavras que Deus te falou. Deus tinha dito que você teria uma realidade ministerial, você teria um chamado, e aí? Não aconteceu nada. Deus te disse: não, eu vou enviar uma cura, e foi Deus que falou. Mas por que na prática não tem? Deus falou: não, eu vou te usar para tocar em muitas pessoas. E por que parece que isso não acontece de jeito nenhum, sendo que foi Deus que prometeu? Não, vamos pegar mais. Deus vira e diz para mim e para você que, embora tudo da nossa vida esteja dando errado, todas as coisas cooperam para o bem. E nós não entendemos. E aí, às vezes, eu não sei você, mas todo crente, ele tem um momento de desabafo no devocional. Ele vira e fala assim: Senhor, deixa eu te falar um negócio. O Senhor me entregou essa palavra aqui, só que não fui eu que pedi para receber isso daqui, foi o Senhor que falou. Mas Deus, por que não acontece? Irmão, eu posso responder para você mediante esse texto: é porque Deus usa os nossos argumentos para nos tornarmos amigos dele. Irmão, preste muita atenção. Deus te deu uma palavra, e às vezes a gente fica com um negócio no coração: Senhor, por que a realidade está diferente? Sabe por quê, irmão? É porque à medida que você se lançar em Deus, Ele não quer simplesmente resolver um problema, não. Ele quer se desenvolver como um Deus de relacionamento. Eu me lembro de uma vez, deixa eu ilustrar isso aqui para você. No ano passado, você lembra quando teve praticamente assim uma onda de dengue aqui em BH? Todo mundo ficou com dengue. E eu lembro que eu tinha muitos compromissos aqui na igreja. Eu estava assim, abarrotado de coisa para poder fazer. Tinha que pregar, tinha que discipular, tinha que expulsar demônio, tudo sem imaginar. Eu estava amando aquilo. Para mim era um momento de cumprimento de promessa de Deus na minha vida. E foi nesse momento que eu peguei dengue. Fiquei um dia horrível, fiquei muito mal. Só que aí eu fui melhorando. Terceiro dia, nossa, já estou maravilhoso, posso voltar. Irmão, sai o resultado do exame lá das minhas plaquetas. E as minhas plaquetas estavam exatamente na margem de dengue hemorrágica. E eu tive que cancelar tudo que eu tinha para poder fazer aqui. Tive que cancelar a agenda de igrejas que tinham me chamado. Eu estava muito empolgado, estava muito feliz. E eu fui para um desabafo com Deus. Eu lembro daquela noite. Eu fui numa varanda, estava um ventinho passando. Eu falei assim: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não foi o Senhor que falou que esse daqui era o tempo para eu viver isso? Não foi o Senhor que me mandou fazer isso? Eu nem queria, mas eu estou indo porque o Senhor mandou. Aí vai lá dar tudo errado. Sabe o que o Espírito Santo me deu um tapa assim no meio da minha cara? Ele falou assim: mas deixa eu te explicar. É porque eu tive que colocar essa dengue na sua vida para você vir aqui na varanda me buscar. Eu quero que você volte a ter relacionamento intencional comigo. Irmão, isso foi um tapa na minha cara. E deixa eu te falar, sabe por que não está acontecendo? E a gente fica assim: Senhor, meu Deus, por que está acontecendo? Deixa eu te responder. É porque se os nossos problemas sumissem da nossa vida, a gente não tinha mais relacionamento com Deus.
a gente não orava mais. Nós não tínhamos mais um assunto com Deus, irmão. Parece que quando está tudo bem, a oração vira um negócio que a gente negligencia. Afinal de contas, eu não estou no aperto, eu não estou desesperado. Mas sabe qual que é a beleza do caminho que Deus faz para mim e para você, irmão? É que Ele joga uma palavra, aí essa palavra não acontece, aí nós vamos para o lugar secreto e falamos: Senhor, por quê? Aí Deus fala assim: sabe por quê? Porque eu quero revelar para você a minha face. Eu quero que você me contemple. Eu quero que você me veja. Eu quero que você seja um homem de oração. Eu quero que você seja uma mulher de oração. Eu quero que você viva um lugar de profundidade na palavra. Eu quero levar você a uma maturidade espiritual. Eu quero trabalhar você. Eu quero que você me veja. Veja hoje um rosto novo meu. Amanhã você vai ver um novo, e trilhe o caminho de um Deus que é amigo. E aí? Deus, ele se mostra convencível para se mostrar um Deus de relacionamento. De ontem para hoje eu estava conversando com a Ana, e despesas do casamento, você sabe que não é nada fácil. E foi assim um momento que a gente ficou meio baqueado. Eu cheguei, eu despedi ela, eu tá até contando aí que ela desapareceu, acho que fica até melhor eu cantando com ela sumindo. Foi arrebatada, Deus levou. Mas, e aí eu fui para oração, entrei no quarto depois que eu despedi dela, e a gente, homem, geralmente faz uma cara de ser alguém assim muito forte para demonstrar que tá rolando nada. Eu entrei, irmão, pro quarto de ontem para hoje, e eu comecei a desabafar, comecei a falar com Deus, até que o Espírito Santo falou assim claramente ao meu coração: olha para a sua mão. Eu estava questionando: Senhor, o Senhor não falou que nós vamos casar? E por que não está batendo a realidade? E aí, irmão, o Espírito Santo falou: olha para a sua mão. Esse anel aqui foi Deus que me deu. Ele tinha me dado uma palavra que Ele ia me dar. Ele falou assim: assim como essa palavra que não falhou, nenhuma palavra que eu te der vai falhar. Mas eu estou te atraindo a um lugar de oração, eu estou te atraindo a um lugar de fervor espiritual. Ei, irmão, para de perguntar o porquê que está acontecendo isso na sua vida, e só se lança nos braços do Espírito Santo. E Deus está nos atraindo, Deus está nos chamando. Essa semana eu te desafio a transformar os seus questionamentos diante de Deus em motivos para intimidade. Eu te desafio, ao invés de nós simplesmente resmungarmos, a gente vai lá e fala: Senhor, por que isso está acontecendo? Aproveita, já vai orando por tudo de uma vez. Mas eu quero ler o versículo 14 até o versículo 15, que diz assim: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Segundo ponto: coloque a presença acima de tudo e experimente o descanso do céu na terra. Se na primeira parte Deus nos chama, Deus nos atrai, Deus nos instiga a colocarmos as promessas que Ele nos deu diante dEle, e assim desenvolvemos um relacionamento, aqui Deus, Ele traz a ideia de que esse caminho, o caminho de conhecê-lo e simplesmente falar com Ele e contemplar Ele no meio disso tudo, traz descanso. Irmãos, Moisés, ele estava diante desse Deus, e ele faz um questionamento, ele faz uma afirmação muito ousada. Moisés está falando assim: Senhor, eu sou um idoso, eu comecei a pastorear esse povo com 80 anos de idade, esse é o ministério que o Senhor me deu, essa é a promessa que o Senhor me deu, e o Senhor falou que eu ia entrar na terra com esse povo. Pois é, eu não quero viver nada disso. Larga meu ministério, manda fora. Pega tudo aquilo que o Senhor tem de promessa para mim e passa para outra pessoa. Eu quero que o Senhor faça tudo isso, se a sua presença não for comigo. E nesse momento
resposta de Deus anterior a essa afirmação de Moisés é: Moisés, eu estou indo com você, e aonde a minha presença vai, existe descanso. Aonde a minha presença está, existe tranquilidade para a sua alma. Esse descanso que Deus promete a Moisés era, a primeiro momento, descanso na terra prometida. Mas no Novo Testamento, o autor do livro de Hebreus, ele reinterpreta o que é esse descanso e mostra que não é o céu lá depois, não. É um descanso possível de se viver hoje. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 7 diz: por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo é que esse descanso que Deus promete a Moisés em Êxodo 33, esse descanso, Josué não deu ele completamente. O povo entrou na terra prometida e eles continuaram tendo guerra, pecado, sofrimento. Mas vem o autor dos Hebreus, ele diz que existe um dia chamado hoje, que a voz do Espírito Santo está falando. E esse descanso é um descanso de consciência, é um descanso espiritual, que pela fé nós acessamos quando cremos completamente na obra de Cristo na cruz e vivemos uma vida no Espírito. Esse é o contexto dessa passagem ao autor aos Hebreus. Irmãos, a verdade é que tem muita gente aqui que está cansada. Tem gente que entrou aqui e você decidiu dar mais uma chance para Deus. Você está desanimado, você está frustrado, você está acabado, você não tem mais prazer em fazer nada. E posso contar curiosamente para você como é que está o resto do mundo? Eu vou pegar uma realidade bem distante daqui. Existe agora em algum lugar da terra um bilionário rico. Ele provavelmente está lá em Las Vegas. Ele está torrando todo o dinheiro dele em cassinos, prostitutas, bebidas, festas, drogas. E sabe o que ele tem? Ele tem descanso simplesmente em seu corpo. Mas sabe como é que está o interior dele? Existe um buraco, existe um rombo. Ele está lá no hotel 5 estrelas. E sabe como é que ele está? O corpo dele está descansado, mas ele tem um buraco dentro dele. Porque nada que é exterior pode preencher aquilo que é interior. Ele não tem descanso. E quantas vezes, às vezes, eu e você, nós queremos um descanso interior usando coisas exteriores. Por exemplo, irmão, nós queremos descanso, nós queremos preenchimento da nossa alma. Mas nisso, sabe o que muitos têm feito? Colocado o descanso interior deles, a paz que eles tanto almejam, sabe no quê? Na aprovação das pessoas. Eu vou ser feliz quando todo mundo me reconhecer, quando eu for visto, quando eu for lembrado. Outros têm colocado o descanso deles na pornografia, nos prazeres que, vamos ser sinceros, a primeiro momento, aquilo que é proibido é bom, mas descanso exterior. Sabe como é que fica a sua consciência depois? Destruída. Você tem descanso exteriormente no corpo, mas interiormente você está extremamente abalado. Outros têm tentado colocar o descanso deles na sua vida por meio de um chamado. Irmão, deixa eu te dizer, o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Fazer isso daqui que eu estou fazendo não preenche o buraco dentro da alma de ninguém. Posso falar, sendo bem vulnerável com você, como pastor? Estava conversando isso esses dias, eu não me lembro com quem. Eu acho que era o pastor Joseph, não sei. Posso estar falando, posso estar enganado, varão, mas era algum de vocês aí. Estou falando sobre o momento que sobe no púlpito, e estava conversando com um pastor amigo meu. E a gente estava conversando, falando, cara, se as pessoas soubessem que você sobe, prega,
e você volta para casa com o mesmo vazio, elas entenderiam que isso daqui não é tão importante quanto isso daqui. Nós estamos tentando criar descansos interiores que não existem. Eu, como pastor, irmão, pode explodir isso aqui de gente, eu posso cair aqui de paraquedas, eu vou continuar sentindo um vazio. É só a presença de Deus que preenche a minha alma. É só quando eu volto para casa e eu oro ao Senhor e eu derramo as minhas lágrimas, é ali que eu descanso. E Deus estava chamando Moisés a um descanso. Ele está falando: Moisés, a minha presença vai dar descanso. Sabe o que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, a verdade é que existem descansos que acontecem quando o nosso corpo se deita, outros quando os joelhos se dobram. E nós precisamos voltar a um lugar, irmão, de fazer orações ousadas como Moisés, de sacrificar coisas exteriores por coisas interiores. Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor não me enviar, eu não quero ir. Deixa eu te perguntar, você tem coragem para encontrar um descanso de verdade hoje na sua vida? De orar assim: Deus, se esse relacionamento amoroso for me levar para o pecado, e a sua presença não for, eu quero que o Senhor arranca. Senhor, se esse chamado, se esse ministério, a tua presença não for comigo, se eu for na força do meu orgulho, da minha vaidade, não me manda. Senhor, se esse negócio que vai me dar muito dinheiro não agradar a sua presença, eu não quero, eu prefiro ficar pobre com o bem mais precioso que é a tua presença. É justamente essa oração ousada de colocar a presença acima de tudo que traz um descanso no coração. É o lugar de dizer: olha, isso aqui não me satisfaz, isso aqui não me satisfaz, eu tentei de tudo, quer saber? Mas eu vou navegar nas águas do Espírito, e na intimidade com Deus vai vir o Consolador, e Ele preenche a minha alma. Sabe, essa parte às vezes, aqui Moisés, ele entrega tudo. Ele diz: Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor não for, não me envie. Tem a esposa de um famoso escritor brasileiro, chamado Jorge Amado, que ela diz que o maior descanso que ela tem é quando vê que o livro dele, que ele produziu, está pronto, e entrega ele para ser produzido, e depois devolve para ele na sua mão, porque ela vê que o livro está nas mãos do autor. Irmão, quando nós fazemos orações radicais a Deus, colocando a presença acima de tudo, nós temos um descanso. Sabe por quê? Porque sabemos que o livro da nossa história está nas mãos do autor, o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Não tem lugar mais seguro na nossa alma do que sem ídolos, sem brincadeiras com o pecado. Isso dá descanso. Eu quero ler com você o versículo 15, que diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Terceiro ponto: contemplação gera exclusividade. Agora, Moisés, ele vem para um lugar que ele já está falando com o Senhor, Deus já prometeu descanso, mas Moisés, ele é meio ousado. Ele continua e ele tem aqui uma crise com Deus. Porque ele está falando assim: Senhor, o Senhor já prometeu que vai, mas para mim é tão sério que o Senhor vai, apesar de que o Senhor já falou que vai, eu preciso ter certeza que o Senhor vai. Sabe, e Moisés faz uma pergunta aqui, que cabe aqui para mim e para você. Ele fala: olha, o que pode distinguir
o povo de Deus dos outros povos, a não ser o próprio Deus. É o povo de Deus. Se tirarmos o de Deus, fica só povo. Fica como todos os outros povos da terra. A igreja, o povo de Deus, fica vazio sem Deus. Fica como todas as outras religiões. Sem a presença de Deus, não existe povo de Deus. E nisso, Moisés faz essa pergunta, porque ele está se baseando numa promessa que Deus fez. E eu chamo a sua atenção para essa parte do texto. Moisés, ele faz esse pedido, baseado na promessa que Deus deu em Êxodo 19:5, que a palavra de Deus diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés estava falando: Senhor, se o povo perder isso, acabou. O povo deixou de ser santo, deixou de ser povo de Deus. Mas sabe o que o Novo Testamento diz sobre mim e sobre você? Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Moisés estava clamando: Senhor, como o seu povo pode perder a exclusividade? Eles vão deixar de ser um tesouro pessoal de uso exclusivo de Deus. Mas vem o Novo Testamento e diz: vocês são exatamente esse tesouro que só Deus pode mexer. Irmãos, nós não temos dimensão do poder da intimidade com Deus. E permita-me falar algumas coisas ao seu coração. O texto está dizendo que nós nos tornamos um tesouro especial de Deus, de uso exclusivo de Deus. Irmão, deixa eu te falar, você não vai pecar. Sabe por quê? Não é porque tem uma regra falando, não é porque senão o pastor descobre, não é porque senão sua reputação pode cair. É porque você é uma propriedade de Deus, que Ele te comprou. E se Ele te comprou, você é um ser exclusivo dEle. Sabe quando às vezes você entra num carro de alguém que gosta muito daquele carro? O carro é quase um ídolo no coração da pessoa. Já tem intimidade com a pessoa, mas aí você quer botar o pé assim no painel. A pessoa: não, o que é isso? Não vai encostar no meu bezerrinho não. Irmão, você é essa propriedade que Deus tem ciúmes. E aquilo que o Novo Testamento nos apresenta é que aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos parecidos. Sabe, deixa eu te perguntar, o que você está contemplando? O que você está pensando e imaginando? A Bíblia mostra que é exatamente isso que você vai se tornar. No Salmo 135 diz que os ídolos das nações são prata e ouro. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Pois não há fôlego em sua boca. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Aqueles que confiam em algo, contemplam aquele algo, adoram aquele algo, uma vez que a contemplação é uma espécie de adoração, se tornam como aquilo. Um ídolo não vê, não mexe, não fala. A pessoa também se torna assim. Mas o Novo Testamento diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando nós contemplamos a Cristo, Ele invade a nossa mente, nós pensamos nele, amamos Ele, e temos Ele na nossa mente o dia inteiro. Você se torna mais parecido com Ele. Sabe por que você não é tão parecido com Jesus? É porque você passa tempo demais no celular e tempo de menos na sua Bíblia. Sabe por quê que nós não somos
tão exclusivos assim de Deus, é porque nós temos paciência para assistir uma série de 500 temporadas, temos paciência para assistir Vingadores de 400 horas, mas chega na hora de ter 5 minutos de oração, a gente distrai imediatamente com o celular. Chega na hora de vir para a igreja e a gente já vem assim, não, eu recebo até 13 minutos, passou de 13 a 14 eu não recebo mais. Irmão, deixa eu te trazer alguns dados alarmantes sobre o uso de rede social. Uma pesquisa da Relatório Digital de 2024 disse que a média de uso de rede social, não estou falando o celular todo não, só rede social, no Brasil, sabe quanto? 9 horas e 13 minutos por dia. Essa é a média. As pessoas gastam 9 horas e 13 minutos do dia em rede social, no Instagram, no TikTok e o WhatsApp. E aí sabe por que tem uma geração às vezes de uns abobados? Porque aquilo que você contempla, você se torna parecido. Quem adora um ídolo que não vê, fica cego. Tá lá, só vê, dancinha no TikTok, as mulheres dançando assim. Irmão, não faz nada. Às vezes tem gente que, cara, eu entendo, tá tudo bem, você não tá proibido de mexer em rede social, mas tem gente que tudo que sabe fazer é abrir um vídeo do TikTok e ficar lá rindo igual um... Olha aqui que legal. Aqui não, agora eu passei mal de rir. Cara, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente é ser humano, a gente precisa de uma distração, mas irmão, é sério mesmo que eu acho que eu sou o único doido que pode estar contemplando a Jesus nessa hora, e ao invés de estar virando mais um abobado, eu estar me tornando mais parecido com o Filho de Deus. Eu posso, ao invés de ser mais um, eu posso me tornar como o Filho do homem que desceu dos céus, e eu o contemplo, e assim eu fico parecido com Ele. O que você tem contemplado? Mude suas prioridades. Você quer ser parecido com Jesus? Não parece. Ele tem que estar aqui, ó. É no horário de almoço do trabalho, irmão. Jesus está aqui. Você está lá pensando, meu Deus, aquela cena da transfiguração, Jesus é maravilhoso. Que glória, que poder. É aquele momento que você está ali, você não tem nada para poder fazer. Você está arrumando o quarto, mas você pega, bota uma pregação e vai ouvir na medida que você vai arrumando o seu quarto. É contemplando o Senhor que nos tornamos propriedade exclusiva dEle. E sabe, em Êxodo 34, no capítulo seguinte, no versículo 29, Moisés ele desce do Sinai, que ele sobe nesse texto. E sabe como é que ele volta? Com o rosto brilhando. Irmãos, Paulo diz em 2 Coríntios 3, que quando encontramos com Cristo, nós nos tornamos como a imagem dele. Assim como o rosto de Moisés brilhou nessa experiência, Deus quer renovar um brilho espiritual sobre você. É o brilho de falar, ei, minha consciência não está suja, eu estou vivendo a maturidade cristã, eu estou me lançando na presença dele, eu contemplo ele é tudo que eu tenho, é esse lugar que faz o nosso rosto espiritual brilhar. Você já viu aquelas irmãs do coque que vem e está passando um monte de problema, mas você fala assim, meu Deus, parece que é um anjo, tem um brilho no rosto, é tão parecido com Jesus, como é que está feliz? Irmão, é uma coisa só, ela contemplou a imagem de Cristo e se tornou parecida com Ele. Existe um chamado de deixar a imagem de Cristo nos transformar, e seremos nação santa, reino de sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Ai, Jesus. Eu quero ler com você, e aqui nós vamos para o nosso último ponto. Versículo 17 ao 23 diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face,
porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Quarto e último ponto: desligue tudo e contemple a glória de dentro da fenda da rocha. Moisés, ele já tinha recebido 3 vezes a promessa que Deus ia com ele, mas Moisés é ousado, ele não é acostumado na vida espiritual dele. Ele faz um pedido, ele fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus fala: Moisés, a verdade é que quem me vê de verdade morre. E Deus diz que existe um lugar que é perto dele, que é uma fenda de uma rocha. E sabe quem que é essa fenda da rocha? Irmãos, essa rocha, ela protegeria Moisés da parte de Deus que é a sua ira, porque Deus, na presença de um pecador, o pecador morreria, por isso ninguém poderia ver a Deus. Essa rocha era um lugar seguro, longe desse atributo de Deus que é a ira. Sabe quem que nos livra da ira? A palavra de Deus nos diz em Romanos 5:9 que o Filho é quem nos protege da ira de Deus. Não, mas vamos mais profundo. Essa rocha que Deus diz que estava do seu lado, Deus estava no topo do Sinai. Nós vemos isso no capítulo 34, versículo 29, que depois dessa experiência Moisés desce do Sinai. Essa rocha que estava no topo era a mesma rocha que Deus tinha mandado Moisés bater, e mais à frente mandaria falar com a rocha. A fenda da rocha era justamente o ferimento primeiro que Moisés deu, e a rocha se fendeu. E o apóstolo Paulo nos diz quem é essa rocha. 1 Coríntios 10:4 diz: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. Mas essa rocha é um fundamento inabalável para estar perto de Deus. Deus queria Moisés em cima da fenda da rocha. E sabe o que Jesus nos manda fazer em Mateus 7? Construa a sua casa sobre a rocha, e assim o vento vai passar, as águas vão vir, mas você estará firme. Em 1 Pedro 2, Jesus, ele é a pedra angular, ele é essa rocha fundamental para a nossa vida. Essa rocha, ela nos esconde e nos transforma. Moisés poderia ver as costas de Deus sem morrer, e ele seria transformado. Irmãos, é o apóstolo Paulo que diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele foi transformado ao se encontrar com essa rocha que está aqui nessa noite, é Jesus Cristo. Irmãos, entendendo isso, se Jesus é a fenda da rocha, nós sabemos já aonde precisamos nos esconder para diariamente contemplar Deus. E Moisés, ele intencionalmente, Deus manda ele subir o Sinai. Subir o Sinai era ficar longe de tudo. Moisés, desliga tudo, aqui é só você e Cristo. Até aqui as pessoas da sua vida vão, até aqui você pode desabafar, mas daqui para frente, seu desabafo é com Jesus Cristo que você tem que ter. Estava falando: Moisés, larga as distrações, larga o povo, larga tudo e vem para um encontro sem distrações na fenda da rocha para me ver passar. Irmãos, eu quero, para a gente ir encerrando nessa noite, eu quero que você feche seus olhos ainda. Eu quero que você, comigo, contemple a Cristo, porque é nele que nós vemos toda a bondade e toda a misericórdia de Deus. É Ele que é o Filho do homem que veio nos tornar filhos de Deus. É Ele que estava ali na cruz, e o que prendeu Ele não foram os pregos de Roma, não foi Judas, foram os nossos pecados. É Ele que na via dolorosa, antes de ir para a crucificação, Ele tinha dito: olha, eu vou julgar o mundo inteiro, mas Ele é julgado pelo sinédrio judaico, por mim e por você.
É Ele que é o Rei dos Reis, mas Ele é espancado e feito uma caricatura de César pelas tropas dos soldados romanos. É Ele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas Ele grita: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É Ele que é a fonte da água da vida. Mas na cruz gritou: tenho sede, porque a sua língua estava seca. Irmãos, eu não sei se você está entendendo. Esquece as distrações, esquece tudo, esquece que eu estou aqui. Você conseguiu entrar nesse lugar da fenda da rocha? Pois é, eu tenho algo para te dizer. É contemplando Cristo e esse crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que o autor de Hebreus diz: ei, tenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé de vocês, porque Ele com alegria suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. É olhando para Cristo, meu irmão, é abrindo mão das distrações, é olhando para Ele que nós contemplamos a glória de Deus. Tem alguém aqui que percebe o amor e a glória de Deus, a bondade de Deus por você nessa noite?